Sejam muito bem-vindos a mais um Geocast, o episódio de número 60, que significa? 60. 60? Não, 60. Muito bom. Quinta Você série. 60 não, só Quinta 60, série. né? Ô, Maurício, quinta série. De qualquer forma, nós damos as boas-vindas a todos vocês. Hoje a gente tem um episódio mais que especial aqui. Temos uma convidada que eu não vou nem me meter a apresentar, porque... Calma. realmente- Daqui a pouco. É, Antes, quem está ao seu lado, Renato? quem está ao meu lado é o meu CEO, José Vinícius Munhoz Pinto. E nós estamos aqui hoje, diretamente do Estúdios Da Folha de E Londrina. quais são os canais que nós estamos? Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram. É isso, né, Maurício? É isso. Geoncast. E E... pra gente já, sem mais delongas, Sem mais delongas, por favor, vamos passar a palavra Apresenta, ao Maurílio É. para que ele apresente a convidada de ilustre. hoje, a ilustre senhora Bolognese II. eu diria que é a primeira dama do reino bolonhese, do Principado de Bolonhese. do Principado de Bolognese. Bom, vamos lá então, né? Que missão. Bom, convidada de hoje, Isabela Bruna de Tavares Machado Bolognese. Esse é o nome da fera. Mas o nome artístico é Isabela Machado. Isso. Engenheira ambiental de formação, mestre em engenharia civil, doutora em engenharia civil, pós-doc em andamento. É isso. Tem várias outras formações ali, mas eu vou me complicar se eu falar tudo. E uma ampla experiência em ESG. Já atendeu diversas empresas listadas em bolsa, né? Fez relatório de sustentabilidade. Hoje está posicionada em uma grande empresa aqui da nossa região, que a gente vai falar daqui a pouco. E, não menos importante, esposa de Maurílio Bolognese, né? E mãe do Todd. E mãe do Todd. É isso aí. Bem-vinda, Isa. Conte um pouquinho para nós da sua história, como você chegou aí. Aliás, vamos antes, né, ser educado, agradecer o seu tempo, que a gente sabe que, apesar de você ser esposa do Maurílio, nós sabemos que você tem o tempo muito escasso, seu tempo vale muito. E a gente agradece por você ter vindo, aceitado o nosso convite, mesmo sabendo tudo isso que poderia acontecer, essas brincadeiras e tal. Obrigado, Isa. Eu que agradeço, gente. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui nesse ambiente que já passou tantas pessoas importantes para falar de um tema tão relevante que eu gosto tanto, que é a parte de ESG. Então, obrigada também por darem espaço para a gente poder falar e esclarecer um pouco mais sobre esse tema, né, que é tão comentado, muita gente fala, poucas pessoas entendem ainda. A gente vai disseminar um pouquinho desse conhecimento. Que legal. E como que foi a minha apresentação do seu currículo? Faltou um pouquinho? Tá completo, tem um textinho no LinkedIn. Então tá. E aí acho que a gente pode começar aí contextualizando o pessoal do que é o ESG, né? Que a gente vai falar hoje, hein? Vamos lá. Bom, ESG, ele é, na verdade, uma sigla que significa Environmental, Social e Governance. Então, vem sendo muito divulgada ultimamente sobre o que é, né, essa sigla e como que ela surgiu, mas poucas pessoas, de fato, entendem o que isso significa, né? Então, quando eu pergunto para vocês o que seria ESG, o que vem na cabeça de vocês em relação ao entendimento da sigla? De forma rasa... É para responder, não. Sim. De forma rasa, é sustentabilidade, o que envolve sustentabilidade, né? Mas quando a gente lê a sigla e faz a tradução para o português, o entendimento que dá aqui, além de sustentabilidade, tem a ver também com a parte social, né? Um entrelaçamento desses temas que são relacionados um com o outro, né? Exato, e é praticamente isso mesmo. Vamos dizer que ESG é como se fosse um braço de sustentabilidade. Então, sustentabilidade é um grande guarda-chuva. Quando a gente pensa, por exemplo, em ONU, em impactos que envolvem o mundo todo, né? Um dos princípios da sustentabilidade, por exemplo, é erradicar a pobreza no mundo, é conseguir atingir fome zero. Não é só fazer coleta seletiva de lixo e reciclar. É o melhor exemplo, Renato. Não é só coleta seletiva. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, eu gero um impacto para o mundo todo, para a sociedade. Então, se a gente pensar, né, na nossa atuação, na atuação de vocês enquanto imobiliária, vocês conseguem erradicar a pobreza no mundo? Ou conseguem, por exemplo, reduzir fome zero?
Não conseguimos, certo? A gente não consegue gerar um impacto desse tamanho. Isso envolve uma ação conjunta, mútua, entre governos, entre instituições, assim por diante. Mas quando eu penso na minha empresa, na minha ação quanto empresa, dentro do meu modelo de negócios, eu posso desenvolver alguma ação que gere esse impacto? E daí, quando eu faço essa reflexão, isso pode ser ESG, porque ESG é uma estratégia. Então, não é uma moda, né? ESG, a gente fala que está muito na moda, né? Vive pipocando por aí em termos, em YouTube, em LinkedIn, em Instagram, enfim. Mas quando a gente pensa de fato o que é ESG, eu gosto de deixar isso muito claro, que ESG é estratégia. Por que é estratégia? Porque isso precisa estar vinculado ao modelo de negócios da minha empresa. O que é o modelo de negócios? O que é o modelo de negócios da G1? Só para a gente entrar no detalhe, vocês conseguem me falar? Vai, Maurílio. Modelo de negócio, que sentido? Qual que é o core business? Core business é a Vender intermediação de imóveis, né? A intermediação de imóveis. Dentro de uma prestação de serviço, fazer essa intermediação de imóveis. Então, nesse modelo de negócios, quando a gente pensa em estratégia, você constitui um planejamento estratégico, Sim. né? E para eu ter uma estratégia ESG, não basta só eu ter uma coleta seletiva, jogar ações específicas desses 3 pilares que significam ESG, na parte ambiental, na parte social e na parte de governança. Eu preciso pensar aquilo que realmente faz impacto para a minha empresa, gera algum tipo de impacto na minha empresa. Mas gera um impacto no sentido de minimizar aquilo que é impacto negativo e maximizar aquilo que é impacto negativo. Eu vou falar bastante isso, porque ESG praticamente é Impacto isso. positivo. Maximizar impacto positivo. Né? E diminuir aquilo que for negativo. Então, eu avalio isso no meu contexto do modelo de negócios e daí sim eu consigo traçar uma estratégia para ações focadas na parte ambiental, na parte social e na parte de governança. E isso é ESG, porque daí eu tenho um impacto que envolve o meu processo, aquilo que eu desenvolvo no meu negócio, aquilo que vai gerar um impacto para o meu cliente, de certa forma, para a sociedade também. E, consequentemente, isso vai gerar uma expectativa de mercado. E daí eu fecho a minha estratégia ESG. E isso sim é um contexto ESG de fato. Não só ações eventuais como coleta seletiva, que é o que a gente mais vê, né? Joga a coleta seletiva, já fala que a empresa é sustentável, tem um cunho ESG. Não é. Eu preciso ter uma estratégia, pensar naquilo que de fato é relevante para a minha empresa. E nisso eu consigo gerar um impacto em termos sustentáveis. Lembra que eu comentei minimamente em relação à fome zero, minimamente em relação a erradicar a pobreza no mundo? Sozinho, como empresa, a gente não consegue. Mas, minimamente, se eu pensar num tema atrelado ao meu modelo de negócios, alguma forma eu consigo gerar um impacto positivo e minimizar esse impacto negativo. Fazer a parte, né, que você falou, são ações conjuntas que proporcionam uma melhoria do mundo como um todo. E você falando, me trouxe à memória o que a gente mais fala por aí, que é o nosso propósito, né? Que é melhorar a vida das pessoas. E acho que nesse contexto ele está totalmente aderente a uma política ESG, desde que a gente faça isso como gente grande, né? A gente já conversou algumas vezes, Vinícius e eu, sobre isso. Quando eu li a primeira vez sobre ESG, foi até no Portal Exame que saiu uma matéria, já faz alguns anos. E eu falei pro Vini, a gente tem que olhar para isso, porque isso é um negócio que é questão de sobrevivência. Eu enxergo esses assuntos que as pessoas às vezes não dão muita importância, porque isso, se você falar assim, só falar, isso não gera renda, né, para a empresa. Se você fala, não é que não gera, eu imagino que você consiga, com as ações de ESG, ter retorno positivo para a empresa, inclusive financeiro, de economia, Exato. De recursos. Mas eu vejo muito a questão da parte de governança, a parte social, que a gente faz isso não só para os nossos clientes, mas dentro do nosso propósito, a visão é melhorar a vida das pessoas dentro de casa também. E eu falei para o Vinícius um tempo atrás que a gente precisava olhar para isso com carinho. Algumas coisinhas a gente começou a destrinchar disso. Uma delas foi a gente minimizar o uso de papel na empresa, porque logo a gente que está envolvido com burocracia e papelada, hoje a gente tem... Só não diria 100% da operação de contratos 100% digital, porque a gente ainda tem aquele cliente que quer o papel. Mas isso é uma coisa que a gente faz quando o cliente pede, dentro das nossas
dos nossos negócios, dos nossos parceiros, a gente sempre recomenda ou a gente sempre procura Estimula, né? estimular, operar com isso. Cartão de visita físico. Antes a gente entregava um kit para os corretores ou para os colaboradores que entravam na empresa com isso. E hoje a gente já não faz mais cartão de visita físico. É mais uma questão de demandas pontuais específicas. Daí aciona o marketing vai lá e produz, né? Que legal. Então, assim, são pouquinhas coisas, né? A coleta de lixo. Mas eu acho que é muito importante a gente olhar para isso com bastante carinho, porque realmente não é só a questão da sustentabilidade, de você reutilizar recursos. Bom, existe não todo sou eu o que vou explicar impacto o que é. financeiro. Mas eu acho que é muito legal você trazer isso. E vamos depois falar de vamos deixar claro esses pilares, ambiental, social e de governança. Pensando na GEON, a gente pode fazer isso. Já dou uma Consultoria. matriz de materialidade, Olha aí, uma consultoria de graça. para vocês. Conseguimos. Deu certo, Renata. Ufa. Fica aí. Mas eu acho que é super relevante o ponto que você trouxe, da questão de que não é só temas que são executados e que muitas vezes eles são vistos como custos, né? Uhum. Eu trabalho há 10 anos com essa parte de consultoria empresarial, a gente nem comentou isso na abertura, né? Mas eu comecei minha carreira atuando com pequena empresa. Então, pequena empresa, a gente precisa do quê? Precisa de duas coisas, né? Deus e o mundo, porque precisa de toda a ajuda possível. Eu trabalhei com Deus marketing. e o mundo, essa é ótima. Eu trabalhei com marketing, trabalhei com balanço fiscal, trabalhei com muitas coisas para atender essas demandas das pequenas empresas, mas minha formação sempre gritou, né? Eu sou engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho, então eu sempre quis trazer um pouco do foco dessas ações dentro das empresas. E sempre que eu tentava, eu escutava, mas isso gera custos, isso é só burocracia, isso não tem nada relevante. Né? E naquela época a gente não falava tanto de ESG como fala agora, né? Mas tinha um mosquitinho que me picou e que fazia com que eu levasse sempre na atuação das empresas a relevância disso. Porque se a gente faz uma destinação adequada de um resíduo, eu consigo converter, se eu otimizo, né, uma matéria-prima, gero menos resíduo, que acho que esse tem que ser o objetivo sempre, eu gero menos resíduo para depois destinar de forma adequada. Então, se eu consigo gerar menos resíduo, o que eu estou fazendo com a minha matéria-prima? Estou otimizando, estou usando da melhor forma. O que isso significa na prática? Que é a questão do papel, por exemplo. Eu economizo, certo? É uma economia. Se eu economizo, eu tenho ali uma retenção de receita, por exemplo, que eu não vou ter um gasto específico. Você economiza com insumos palpáveis e você também promove a melhoria do ponto de vista de governança, de melhoria do mundo, né, como melhoria um todo. De processo, melhoria ambiental, enfim. Ou a parte social, se a gente for pensar, a parte social, eu já explico um pouco melhor a questão do pilar ambiental, social e de governança, mas se a gente pensar no aspecto social, o nosso principal público social quanto empresa, e aqui eu estou usando muito empresa como exemplo porque eu sou do corporativo, né? Sim. Mas qualquer instituição pode ter o seu critério ESG, a sua estratégia ESG. Se a gente for pensar no social, o meu público interno é o meu principal aspecto social. Então, para os meus colaboradores, eu consegui prover, por exemplo, atração e retenção de talento. Quando eu retenho talento, eu gasto menos tempo treinando novas pessoas que vão entrar. Eu diminuo o meu turnover, por exemplo, que custa bastante para as empresas. Então, isso nunca era vislumbrado, né? Isso era sempre considerado como custos e o outro lado nunca era, de fato, analisado. Até que, com o passar do tempo, veio surgindo cada vez mais forte a questão ESG. E vocês sabem de onde veio o ESG? Como que surgiu? Não. Não? ESG não foi criado por um grupo de ambientalistas que fizeram greve de fome e ficaram lá um tempão sem comer para poder fazer andar a questão ambiental. Não tem esse viés. O ESG, gente, ele veio do mercado financeiro. Vocês sabiam disso? Ele surgiu de um contexto de união entre a ONU, que tentava desenvolver o contexto de desenvolvimento sustentável, e 25 instituições financeiras que lançaram um movimento chamado Who Cares Wins. Renato, Vinícius, vocês que são aí bilíngues, o que isso significa? Quem se importa ganha. Exatamente isso. Então, quando surgiu o movimento, o objetivo dessas instituições financeiras foi criar um mecanismo que as empresas pudessem ser reconhecidas por ter critérios que valorizassem a parte ambiental, a parte social e a parte de governança. Então, para deixar mais claro o que seria essa parte de governança, né? Quando eu penso em traçar uma estratégia ambiental, uma estratégia social, por exemplo, eu preciso fazer isso com transparência, eu preciso fazer isso com ética, eu preciso consolidar isso dentro da minha empresa. E isso é a governança. E então, cultura, surgiu né? nesse contexto. Cultural,
uma coisa de caráter cultural, né? Que você tem que mudar a cabeça das pessoas, né? Não é só Exato. você impor, porque eu vejo que não funcionaria, né? Se você não traz isso como cultura, como a gente vem fazendo, disseminando a nossa cultura internamente, tentando fazer com que as pessoas enxerguem um mercado como o nosso, né? Os profissionais, não com tanta hostilidade quanto ele normalmente é. E isso já é uma tarefa difícil, porque é uma desconstrução. E quando você fala que o ESG... Eu não tinha essa percepção, mas faz todo sentido quando você fala que o ESG tem a ver com a parte de retenção de talentos. Isso também gera essa economia de recursos, de tempo, enfim, um monte de coisa, né? Sim, bem-estar de colaboradores, por exemplo. Tem tudo a ver. Às vezes a gente Até faz porque você ESG tem sem saber. Sem saber. Exato, tá porque às certo. vezes você tem um turnover muito grande, gente entrando e saindo, e se estressa o restante do time também, né? Exato. Causa um impacto muito, muito negativo na empresa, cara. E a gente sente isso daí. Sente em termos de cultura, né, da Sim. empresa, em termos de ambiente, e também acaba sentindo no bolso. Eu brinco que ESG, ele tem todo o contexto sustentável, né, ele é um braço ali da sustentabilidade, mas ele surgiu do mercado financeiro. O propósito, né, de vincular a ONU e as instituições financeiras no movimento Who Cares Wins era de que mais empresas, mais instituições aderissem à questão do desenvolvimento sustentável. Então, ter critérios daquilo que atende ao aspecto ambiental, ter critérios daquilo que atende ao aspecto social, do que atende ao aspecto de governança, faria com que as empresas estivessem ranqueadas ali na Bolsa de Valores. E essas instituições valorizassem, falassem, essas empresas aqui são boas para você investir. Então, atrai investidores. Então, lembra que eu comentei de custos versus benefício? O ESG ele veio meio que para quebrar, para criar, né, essa quebra na história de que toda a parte ambiental e social, sempre vista como custos, passa a ser visto, então, como investimento. Então, hoje as empresas, e principalmente as que estão listadas na Bolsa, porque isso aconteceu em 2004, então já tem um tempo, né, considerável, em que o ESG, digamos assim, ficou formalizado e instituído, vamos dizer, e isso acabou fazendo com que mais empresas aderissem a esses critérios e passassem, portanto, a estarem ranqueadas nesses índices internacionais, como o Dow Jones, por exemplo. Trabalhei com muitas empresas para colocá-las lá no índice, muitas empresas brasileiras, por exemplo. Hoje nós temos 11 empresas, a última que entrou, o Grupo Boticário, por exemplo, compõe lá Dow Jones, porque ela cumpre com requisitos mínimos que esse índice requer da parte ESG. Mesma coisa para a ISE da B3, que daí é o índice brasileiro, né, que exige que tenha esses critérios ESG. E, consequentemente, as empresas, para entrarem nesse índice, também precisam cumprir minimamente com esses requisitos. Isso faz o quê? São empresas muito grandes, né? E daí a gente precisa pensar em todo o impacto na cadeia de valor. Então, se uma empresa grande que precisa cumprir com esses requisitos ambiental, social e de governança para estar ranqueada nesse índice, que é muito bem visto pelos investidores, precisa cumprir com esses critérios, significa que todos os seus fornecedores também precisam. Então, não é um impacto só para a empresa grande. Todas as empresas que fazem parte dessa cadeia de valor também são impactadas. Por isso que cada vez mais a gente ouve falar em ESG e cada vez mais a gente precisa esclarecer que não são só ações feitas aleatoriamente, né? Que a gente precisa pensar no impacto que isso realmente gera e qual a sua estratégia em relação a isso. Legal. Isa, curiosidade, então. Como que a Isa atua no dia a dia? O que a Isa faz? Ela chega na empresa, no escritório, ou visita uma unidade da empresa que você atua? Conta pra gente. Hoje, eu tenho uma empresa que ela é específica da atuação de ESG e sustentabilidade. Então, eu atuo com empresas que querem estar cada vez mais, desenvolver, aliás, cada vez mais a sua estratégia ESG. Isso envolve principalmente empresas que querem ou que estão listadas na Bolsa de Valores e que querem, portanto, cumprir os requisitos, né? Eu falei do ISE da B3, que é o melhor exemplo que a gente tem no Brasil, no caso desses critérios bem estabelecidos e bem definidos. É legal a gente deixar isso claro, porque a ESG não é
pastelaria, não é só chegar ali e falar, quero ser ESG, tá bom, eu tenho requisitos, eu tenho direcionadores, né, que a gente chama de frameworks, que são internacionais, reconhecidos internacionalmente. Então, essas empresas, eu alinho a estratégia das empresas para que elas atendam esses critérios, esses indicadores, consequentemente. Isso é um processo bastante robusto. Para isso, a gente faz a matriz de materialidade, que é entender aquilo que realmente é relevante no meu contexto ESG. Então, materialidade é quando eu entendo que é um tema importante e que eu preciso alocar recurso, tempo, dinheiro naquilo. E por isso que ele é material, ele é prioritário. Eu vou colocar ali como prioridade. Então, por exemplo, a gente já entra na questão dos pilares da G1. Mas se for analisar a G1, eu verifico no pilar ambiental aquilo que é relevante para vocês. Água, por exemplo, é tão relevante quanto resíduo? Ou quanto, por exemplo, energia, combustível, que é o que usa bastante? Isso é analisar tema material e também é algo que é desenvolvido em conjunto com as empresas. Mas hoje eu estou bastante focada em uma empresa em particular, que tem muita relação com o que o Mal explicou no início, que tem relação com a minha carreira acadêmica, que é focado no desenvolvimento de combustíveis avançados, que são combustíveis focados em melhorar a sustentabilidade e reduzir, principalmente, o uso de combustível fóssil. E também tem uma relação direta com o ESG, pensando principalmente no impacto ambiental ali, quando a gente avalia emissão de carbono. Mas não quero ser tão técnica e entrar no detalhe aí dessa parte de emissões de carbono. Mas trabalho bastante com mercado financeiro, atendimento a esses critérios, Dow Jones, ISE, enfim. E aí você participa da estruturação dessas estratégias de ESG dentro das empresas. E se a empresa é analfabeta ESG, como é que faz? A gente começa do zero. A E aí gente você começa tem que pela envolver... matriz de materialidade. E essa é uma coisa que a gente vê que tem que vir de cima para baixo, porque Exato. senão não compra, é frescura, né? Sim. A gente percebe isso porque é um capital intelectual que vai ajudar a gente a fazer isso. E geração de resíduos é muito mais do que você gerar resíduos com o que você produz, no caso de indústria, de produtos palpáveis. No nosso caso, como é prestação de serviço, como é que a gente consegue ter um posicionamento robusto dentro de uma política de ESG que transponha as fronteiras da empresa de simplesmente fazer coleta seletiva, aquela coisa que a gente fala, como a prestação de serviço, existe alguma prestação de serviço, colocar o ESG na... Né? É muito legal isso, Renato, porque parece tão distante, né? Sim. É muito fácil quando eu falo em indústria e realmente... eu adoro pegar uma indústria porque tem um monte de impacto que a gente consegue resolver facilmente. E na parte de prestação de serviço é difícil da gente enxergar, né, desse jeito. Mas por onde que a empresa que não tem nada começa? Ela começa pela construção da sua matriz de materialidade, que é conseguir entender aquilo que é relevante para ela, aquilo que, entre temas que são ESG reconhecidos pelo mercado, eu faço uma metodologia que ela considera 2 pontos. A parte do mercado financeiro, o que o mercado financeiro considera relevante para a sua área, para a área da sua empresa, para a área da sua instituição, enfim. E o que os seus concorrentes, porque, afinal de contas, nada se cria, tudo se copia, tem feito nessa estratégia também. Então, a gente cruza essa análise e daí eu constituo uma matriz de materialidade. Para que você consiga, para que a empresa consiga destinar esforços relevantes para aqueles temas que realmente precisam ser tratados, para diminuir impacto negativo e maximizar impacto positivo. Então, até usando o exemplo da G1, vamos fazer aqui um brainstorming pensando em conjunto. Vamos fazer a anamnese da G1, a anamnese Vamos ESG. fazer uma matriz de materialidade rapidinho aqui, sem uma contextualização geral. Mas se a gente for pensar no pilar ambiental, certo? Então, o ESG é constituído por 3 pilares principais. Primeiro deles, o E, de environmental, a parte ambiental. Se a gente pensar no impacto que tem de consumo de água da empresa, na prestação de serviço, é algo relevante para vocês? Sendo que não muito, diretamente, certo? não. A gente não tem uso contínuo em um processo produtivo, a gente não tem um consumo contínuo de colaboradores, necessidade de tomar banho, nem nada disso. Se a gente for pensar em geração de resíduos, é um grande impacto para vocês? Hoje menos, né? Porque a gente diminuiu bastante o uso de papel.
nesse caso, até o papel seria um recurso importante, porque, afinal de contas, vem de árvore, né? Então, se eu tenho o consumo de um recurso de uma forma exacerbada, eu posso reduzir, que foi o que vocês fizeram. Então, para vocês, um tema relevante era a redução de um consumo de um recurso natural, especificamente de papel. Check 1. A gente já tem aí uma ação específica em um tema que seria relevante para vocês. Quando eu penso em energia, e daí vamos não pensar só em energia elétrica, que é o que vai fornecer lá para a imobiliária. Seria para combustível também. Quando a gente pensa no deslocamento dos corretores. Ai, que loucura. Eu tava pensando nisso aí, cara. Do meu ponto de vista, aqui de fora, vejo que seria o tema mais relevante na parte ambiental para vocês. Agora, como que a gente consegue reduzir o impacto desse combustível? Porque daí volta porque eu comentei do que eu atuo atualmente, né? Que é a redução do uso de combustível fóssil, para que a gente tenha menos emissão do CO2, do dióxido de carbono, para a atmosfera, que causa o aquecimento global, como a gente vai longe. Esse é o principal ponto mais discutido no mundo hoje em relação ao pilar ambiental. Então, para vocês, esse é o ponto mais relevante. Como que a gente reduz o consumo do combustível fóssil? Eu tenho uma ideia. O Renato pode comprar o Renato pode comprar o carro elétrico. Eu ia falar disso. O carro elétrico não é bem assim, né? Não. Conta pra gente aí. Agora, Isa, fale sobre carro elétrico. Conte-nos sobre isso. Porque... Muito rapidamente. Mas a gente pode, por exemplo, priorizar álcool em vez do uso de gasolina. Entendo que daí a gente vai ter carro movido a diesel e daí precisa avaliar a substituição disso. Quem sabe um biometano, mas já entro no detalhe da substituição aí pelo gás, pelo biogás. Mas o uso do álcool, por exemplo, ele vai emitir bem menos CO2 e pode se tornar uma política da empresa. Vocês avaliarem nesse contexto, impacto aos colaboradores e assim por diante. O carro elétrico é um pouco polêmico por conta da bateria, né? A bateria ela tem um tempo de vida útil. Ainda não temos tecnologias o suficiente para reaproveitar essa bateria, então ela vai ser descartada e ela tem potenciais contaminantes nessa composição da bateria também. Então, uma vez que ela é descartada, hoje é difícil de separar os materiais para conseguir reaproveitar, que é o que acontece com algumas baterias hoje em dia. E isso dificulta o reaproveitamento, dificulta o reuso desse material, a gente gera ainda mais resíduo com potenciais contaminantes. Então, por isso que existe esse viés contraditório. Além do fato que, claro, a matriz energética brasileira, ela é sustentável pelo fato do uso de água. Então, a nossa energia ela é de hidrelétrica, em sua maioria. Mas quando a gente pensa em outros países, por exemplo, o uso é de carvão. E daí faz sentido? Tem um carro porque elétrico. Era tudo que você queria ouvir, né, Vini? Nossa, obrigado, Deus. Eu nem tanto, mas esse aqui... Era porque você para abastecer, para carregar o carro, você precisa da energia elétrica que tem a matriz energética de carvão, como você falou, né? Exato. Em alguns países. E acaba sendo tão prejudicial quanto o uso. Só que a gente pensando na cadeia energética, a água, apesar de ser um recurso natural, ele é um recurso que está em não é em extinção, é em escassez, né? É isso aí, não se renova. Apesar da chuva, né, que sobe e desce, né, a água sobe e desce. É isso, Dedé? Que aula, hein? Bom, e pensando na parte social, a gente tem o impacto interno em relação principalmente aos colaboradores de uma empresa e o impacto externo também, que pensando na G1, né, o impacto externo de vocês principalmente vai ser a parte de clientes, a sociedade de certa forma, mas vou usar um exemplo geral só para isso ficar mais claro. Então, quando a empresa ela quer gerar impacto externo, ela foca na sua comunidade local. Por exemplo, priorizando empregos para pessoas que são ali daquela região. Isso é uma forma de gerar impacto para a comunidade, né, onde ela está inserida. E quando a gente pensa internamente, tem múltiplas formas de eu gerar um impacto social positivo. Então, a gente pode usar como exemplo a atração e retenção de colaboradores que a gente comentou, posso instituir políticas de saúde e segurança do trabalho, e é até legal usar esse exemplo, porque a gente falou da coleta seletiva, né? Mas ESG não é cumprir com legislação, então se eu separo o meu resíduo, não é nada mais que a minha obrigação, e se eu destino ele também é obrigação minha. Porque a gente faz em casa isso também, né? Exato, Hoje em dia, eu você vai no condomínio, o isso. condomínio já tem ele dentro do como é que chama? Das normas do condomínio, como é que chama?
Regulamento? É o regulamento do condomínio. Maurílio que é síndico, ele sabe. Eu não. Você é síndico, Maurílio? Jamais. Mas você já tem que fazer isso. Isso é uma coisa que já faz parte do nosso dia a isso, dia, já faz colégio. parte da É lei. aquilo que a Tem gente fala da considerar questão estratégia. da ética, né? Quando a gente fala, nossa, qual é o seu diferencial? Não, eu sou ético. Não, isso aí tinha que ser um É o item de básico, série, né? É né? padrão, né, cara? É isso. Então, assim, esses princípios que são leis, que eu usei, né, aqui pensando no social, a parte de segurança do trabalho, não é só eu seguir regulamentação, NR, enfim. Mas é eu criar meios de que isso seja cultura, de que isso seja benéfico e crie um bem-estar, né, dentro para os meus colaboradores. Inclusive, bem-estar é uma ação social. Eu conseguir promover o bem-estar, eu ter políticas de melhorar a parte psicológica dos meus colaboradores, a parte física também. Isso eu não entra aqui. sabia que entrava no contexto do ESG. Entra no contexto ESG. A gente Red tem Move. indicadores a respeito disso. E daí, para G1, vocês também já têm um checkzinho aí a partir do Red Move, né? A gente vai fazendo sem saber, né? Aproveitar Vai e fazendo perguntar ponto pro sem Maurílio, saber. quantas aulas de meditação você já foi, Maurílio? Ainda não fui. Olha só, Porque olha sexta só. é um dia complicado, que é o dia, né, de levar o Todd. Né? Leva o Todd na meditação, ele vai curtir, velho. A gente Ele dá foi na última reunião, uma né? arominha pra ele cheirar aqui, ó. Mas que Gostoso. legal, não sabia que tinha esse É, tipo de toda iniciativa. sexta-feira a gente tem uma meditação guiada, né? Lá na Souza Naves. É, lá na de Souza manhã dura meia hora e quem das quiser 8h30 às participar. 9 horas. E aí é muito legal, porque é um momento. Esse lance de meditar, a gente não dá a devida importância, né? Sim. E como é importante a gente fazer isso daí dentro dessa loucura que a gente vive no dia a dia, né? A gente identificou isso e ali dentro da empresa é tanto para os corretores quanto para os CLTs também, administrativo, E tudo. se algum parceiro também quiser participar, falar, sou afim. Como a gente faz, por exemplo, com a Academy, que daí é uma questão, já é uma Academy que tem a ver com, acho que... Instruir com também. o social também, porque a ideia é que a gente cumpra o propósito de melhorar a vida dos colaboradores e já vieram convidados para assistir. Então a gente traz várias pautas. O próprio podcast, eu acho que é uma coisa que a gente está trazendo não restrita só ao mercado imobiliário. Faz tempo que a gente saiu dessa casinha do mercado imobiliário e estamos aqui tentando prestar serviço, formar opinião, passar informação. Isso tem a ver com... Tem tudo a ver, disseminar conhecimento. Disseminar certo? conhecimento. O Então- G1 Academy, a ideia é essa. Inclusive, a gente já levou... Teve lá o Dr. Leonardo Higashi, por exemplo, que ele fez uma palestra sobre saúde, bem-estar. Então, ensinando a galera, o que comer, né? A questão de jejum. Ele ensinou um negócio lá super legal, que é melhor você pular a janta do que pular o almoço. Eu sempre fiz o contrário. Eu pulei muitas vezes o almoço, porque estamos no dia a dia, às vezes na correria, não para almoçar algumas vezes. Aí você chega em casa, você janta. E ele Questão falou de jantar cedo, ele melhor falou ao contrário. também. Tem várias coisas. Tem muita coisa legal. E acho que a Isa podia dar uma palestra de SG lá também, hein, Isa? É verdade. gente No conversa. Academy, né? Já leva a matriz de materialidade daqui para lá. Olha e que legal. construção. Eu acho sensacional essas coisas que trazem mudança de cultura, que trazem... Eu sou super adepto a isso. Eu sempre fui uma pessoa que não olhava só pro... Eu sempre trabalhei com vendas e mesmo assim eu olhava muito para a questão de você não só vender, ganhar grana a todo custo. Tanto que quando algumas ações que a gente tomou na G1 foi por uma questão de alinhamento. Alguém traz a ideia, o outro pensa assim, pô, isso aí não vai gerar recurso financeiro, não vai gerar ganho para a empresa imediato, mas eu acho que esse pensamento de longo prazo que garante com que você acredite nessas práticas. E, infelizmente, acho que especialmente o brasileiro, ele é muito cético com isso, porque a gente tem muitos empresários que trabalham focado no resultado financeiro da empresa e nem sempre tem muito clara a visão de propósito, do impacto que ele vai gerar na vida das pessoas que se relacionam com ele, parceiro, fornecedor, colaborador. E, felizmente, isso é uma coisa que a gente tem lá, que de vez em quando a gente tem que parar, prestar atenção e falar, pô, não, mas vamos gastar esse dinheiro, empregar esse recurso para uma coisa que, no longo prazo, a gente vai olhar. A gente percebe o próprio posicionamento nosso, né? Quando a gente começou a falar do que a gente desejava e quem a gente ainda não o era. A gente se posicionou, porque assim, o nosso desejo é ser assim, então você tem que começar
parece, como é que chama? Psicologia positiva, né? Que você fica falando até você se tornar aquilo que você é, ou você fica... como é que é? Mantra. Lei da atração. Lei da atração. atração. Foi mais ou menos assim que o crescimento da G1 aconteceu. A gente primeiro se posicionou para depois, de fato, legitimizar esse posicionamento, né? É isso mesmo. Muitas coisas que a gente faz, a gente é e não sei o quê, e a gente ainda não era. A gente estava querendo que aquilo acontecesse. E a gente percebe que muitas das coisas foram em cima disso daí. E eu acho que só para o resultado financeiro. Né? Esse lance de não olhar só para o resultado financeiro, que eu acredito que também está dentro do social, como a gente torna o nosso propósito um mantra dentro da empresa mesmo, de melhorar a vida das pessoas, porque quando a gente entende que a nossa relação com o nosso cliente é uma relação de longo prazo, a gente deixa muito claro para o time todo, e a galera comprou isso lá na G1, né? De que quando a gente está intermediando um imóvel, se a gente em algum momento identifica que aquele imóvel ele não vai ser bom para aquela pessoa, em algum aspecto, sendo a parcela de repente vai ficar muito alta, não vai conseguir pagar, ou de repente está num momento de vida que é um passo muito grande, ou o passo é pequeno e dá para ir mais, e a pessoa... Então, assim, a gente busca muito esse equilíbrio, sabe, Isa? E a gente deixa muito claro que se a gente perceber dentro do contexto, sendo gestor ou sendo corretor, que tem alguma coisa que não está alinhada com o nosso propósito, ou seja, que a gente entende que não vai melhorar a vida dessa pessoa, freio, né? Vamos pisar no freio, vamos pensar junto disso. Tal. A gente tem cases reais disso aí, da gente chegar para a pessoa e falar, de repente isso aqui vai ficar um pouco pesado, né? Lógico que quem dá a palavra final é a pessoa, mas a gente está ali realmente para ser um assessor. O nosso ilustre Maurílio Bolognese II é um exemplo humano, um exemplo vivo disso, né, cara? Porque é realmente a construção de relação de longo prazo, que traz indicações, né, e faz com que a gente consiga ter um resultado muito legal no mercado, né? A gente fala, não é enxergar no cliente um saco de dinheiro, não, né? Na realidade, o dinheiro ele tem que ser consequência do exercício do nosso propósito. Parece muito romântico, mas ele funciona na prática. Você vê ele funciona. como, na verdade, para vocês, o modelo de negócios que eu usei logo no início da nossa conversa como exemplo, né, o core business de vocês, é uma coisa de intermediar imóveis, mas dentro desse contexto, vocês já usam uma estratégia que tem um cunho muito social. Vocês não têm uma estratégia ESG formada, mas vocês têm muito claro que o principal pilar para vocês, se a gente fosse pensar, né, na estratégia ESG, seria o social. Porque é o impacto que vocês têm interno, que depende, né, ali da evolução, do impacto que vocês geram nos colaboradores, enfim. Assim como o impacto que vocês geram no cliente é o principal, é aquilo que vai, em alinhamento com a estratégia da empresa, conseguir chegar ao ponto final ali de vocês, que é vender o imóvel. Mas vender um imóvel com propósito, não só pela questão financeira. Até porque, só para não perder o raciocínio, até porque você imagina, né, dentro dessa linha de ESG, se você vende um imóvel para a pessoa, a cadeia produtiva que isso movimenta, se aquela pessoa, de repente, ela nem vai ficar com aquele imóvel ou ela não aguenta pagar a parcela, o tanto de problema que isso acarreta, né, dentro da cadeia toda, porque desde fornecedores, aí, a pessoa contratar a gente para instalar um ar-condicionado na casa dela e tudo que pode prejudicar isso no âmbito social, né, falando, deixar de pagar pessoas, tal, enfim, né, todo o estresse que isso daí gera também é muito louco, né? Porque é amplo, né, cara? Em qual desses pilares você considera que é mais desafiador você conseguir cascatear a política ESG? A gente ainda nem falou de governança, mas eu acredito que... Mas é o social. O social é um dos mais difíceis da gente conseguir enxergar o impacto positivo que eu posso gerar. Acho que isso para vocês já está um pouco mais claro. E de conseguir minimizar o impacto negativo que eu falei lá no início, né? Mas... a governança ela é um pouco obscura, porque nem todo mundo entende o que necessariamente é a governança, né? Então, pensando especificamente na governança, eu consegui fazer com que o S e o E funcionem. Basicamente é isso. Então, eu criar meios além de ser ético, de ser transparente, a empresa prezar por isso, né?
ter políticas anticorrupção, antissuborno, que para vocês na área é extremamente Nossa. importante, super relevante, se posicionar no mercado, né? Principalmente isso com pessoas, colaboradores, como uma empresa ética e transparente, mas também de criar uma forma de que isso se torne cultural. E isso vem da alta liderança, que é o que a gente estava falando no começo, né? Então, se o meu modelo de negócios ele é pautado só no financeiro, é porque a liderança tem esse foco. Mas se a gente pensa em todo o restante, e daí sim ter a estratégia ESG, é porque a liderança preza pelo desenvolvimento do ESG. E isso faz com que a gente tenha uma governança robusta. Um exemplo bem legal que posso dar para vocês, pensando nessa parte de se posicionar, né, como uma imobiliária que preza pela transparência, que evita suborno, além da política, né, anti-suborno, enfim. Tem um monte de coisa, tem sonegação de imposto, lavagem de dinheiro, tem um monte de coisa que envolve corrupção que a gente consegue. E que precisa e é um paraíso de lavagem de dinheiro o nosso mercado e felizmente a gente não flerta com essa prática. E o canal de denúncias, que é uma coisa que parece, às vezes, está ali só no site, né, que não necessariamente funciona, mas ele é uma das principais ações que as empresas instituem para conseguir trazer essa transparência. E funciona, inclusive, na prestação de serviço, porque nós estamos, eu me considero também uma prestadora de serviço, nós estamos expostos o tempo todo, tanto o nosso serviço, quanto a clientes, quanto a fornecedores e assim por diante. Então, por exemplo, para a imobiliária, isso seria um mecanismo interessante de entender e conseguir diminuir cada vez mais esses impactos que a gente comentou, que vocês estão expostos e que, consequentemente, eu posso tratar. E uma vez que eu trato essa denúncia recebida, essa informação, enfim, uma crítica que pode surgir, eu consigo colocar na minha visão e fazer com que isso evite de acontecer futuramente, né? Esse que tem que ser o escopo. Então, governança é isso, eu criar robustez para que o pilar S e o pilar ambiental eles possam acontecer, com ética, com transparência e todas as ferramentas viáveis para que isso se torne não só valor. O G faz o ES girar. Então não adianta você comprar só os pneus se você não comprar o carro. Não adianta você comprar só as rodas e o pneu da Ferrari. Tem que comprar a Ferrari. Senão o pneu não serve para nada. Entendeu, Maurílio? Entendi. Eu adoro fazer essas Analogias. Muito bem. Trocar o pneu com o carro andando. Trocar o pneu com o carro andando. E agora eu queria... Desculpa. Vai, Temer. Desculpa, Temer. Uma pastilha. Eu queria entrar agora, você hoje atua na empresa Gel, Biogás e Carbon, né? É uma empresa bem inovadora, com várias plantas no Brasil, com foco em combustíveis avançados, né? E teve um case bem legal que vocês foram até participar na COP28 em Dubai. Eu queria que você contasse um pouquinho da Gel, né? Da atuação dela e como foi essa participação na COP. E o que é a COP, né, Renata? Isso é importante. Só contextualizando, a Gel é uma empresa londrinense, até bem interessante de saber a estrutura, né, que ela surgiu. Ela tem o foco em combustíveis avançados a partir da valorização energética de resíduo. Então, sabe o resíduo que a gente estava tanto comentando até pouco tempo? Em vez de ser destinado para aterro, que é onde comumente é gerado, destinado, aliás, mas pensando no resíduo orgânico, aquele resto de comida que fica ali, enfim... Esse resíduo ele pode ser valorizado a partir de um processo que se chama de gestão anaeróbia, mas não quero ser técnica, não vou ficar entrando nesses detalhes. Anaeróbia, que ocorre por um processo físico-químico que tem ali um critério microbiológico bastante intenso. E daí ele converte esse resíduo, pensa na maçãzinha lá que descartou, essa maçãzinha ela vai passar por um processo, pensando na Gel especificamente, bastante tecnológico, é uma tecnologia alemã adaptada para a realidade brasileira, então foi construída, né, é uma tropicalização dessa tecnologia alemã, para que essa maçã ela seja convertida em biogás. Então, vai se tornar um biogás que tem características semelhantes ao gás natural, por exemplo, em termos de composição de metano. Esse biogás ele pode ser refinado para o que a gente chama de biometano. E daí ele tem um poder energético equivalente ao gás natural. Então, sabe o gás que a gente usa? Existem vários tipos, vou ser bem genérica aqui agora, né? Mas pensando no gás natural que abastece veículo, ele pode ser substituído pelo biometano. Então, em vez de eu utilizar um combustível fóssil, que consequentemente eu tenho uma cadeia e geração de CO2 muito intensa, pegada de carbono bastante elevada, eu reduzo bruscamente a partir desse combustível avançado, que é o biometano.
E tudo isso pensando que eu tenho ali um aproveitamento de um resíduo que seria simplesmente colocado na terra ali e levaria um certo tempo para ser degradado. Você acelera o processo, é isso? Não, a gente usa um processo completamente diferente. Então, sabe, o aterro, não existe aterro para digestão anaeróbia. Eu aproveito 100% dos resíduos orgânicos. E daí ele não vai virar simplesmente um pedaço de terra, um terreno ali que vai ser inutilizado por um período muito extenso de tempo. Ele se torna energia. Ele se torna um potencial energético que pode virar tanto energia elétrica, que a gente estava comentando, quanto um biocombustível. Posso utilizar para substituir combustível fóssil. Diesel, por exemplo, em caminhão. A gente já tem frotas veiculares aí de algumas marcas que substituem o diesel, por exemplo, por biometano. Então, é um mecanismo Hoje você consegue fazer sustentável. essa adaptação de veículos Sim, no Brasil possível. para, por exemplo, uma frota de uma empresa conseguir fazer o veículo. Isso não é uma coisa que está acessível para, por exemplo, eu quero converter igual a gente tinha antes o gás natural que as pessoas colocavam. Eu não consigo fazer isso. O carro que tem o suporte para o gás natural, por exemplo, ele pode ser abastecido com biometano. O que a gente não tem ainda? Postos que tenham biometano. Porque essa tecnologia, a digestão anaeróbica em si que eu usei no começo, ela é muito antiga, mas essa tecnologia para tornar isso escalável, né, para que isso seja produzido todos os dias, isso é uma tecnologia no qual a GEL é a empresa pioneira no Brasil. Então, é algo que vem sendo estabelecido, né, no mercado brasileiro. Então, a gente vai chegar em um momento que vai conseguir abastecer o carro ali com biometano. É possível ter essas adaptações, caminhões, frotas de veículos, isso já é bastante comum. A gente tem grandes empresas que têm as suas frotas 100% ou pelo menos 80% ou 50% constituídas de veículos que são abastecidas por biometano. E isso tem que gerar... E a fonte para esse abastecimento acaba sendo a própria empresa, alguma estrutura da própria empresa? A própria empresa. Existe essa distribuição em postos de combustíveis que daí tenham ali a base, né, de distribuição de gás natural pode ser aproveitada para distribuição de biometano. A AGEL mesmo abastece cargas na sua própria planta e daí faz o abastecimento ali para levar para clientes. Então, tem clientes, por exemplo, que utilizam em processo produtivo, né? Se a gente for pensar em cerâmica, em vidro, são processos ou metalúrgica que utilizam temperaturas extremamente elevadas e para isso acabavam utilizando ou GLP ou algum outro tipo de, até mesmo biomassa, por exemplo. E daí o biometano pode ser utilizado para isso, reduzindo novamente a pegada de carbono do produto. Então, a gente tem muitos cases de sucesso e um da COP foi esse caso. Que legal. Esse negócio, só uma curiosidade aí, que às vezes a galera está assistindo também, às vezes eu vou fazer uma pergunta muito nada a ver, mas como que funciona a coleta desses resíduos para que consiga, por exemplo, você usou o exemplo da maçã. Matéria-prima do biometano. Exato, a matéria-prima. Como que vai ser isso daí? Vai chegar um momento, você já consegue Você depende de resíduo, né? Você depende de resíduo orgânico, então as pessoas têm que produzir resíduo. Exato, e aí a minha dúvida é, por exemplo, vai chegar um momento que, igual tem gente que busca latinha reciclável para ganhar dinheiro e tal, isso ser também uma fonte de dinheiro, sei lá, né? Porque a gente não vê coleta social, né? de lixo orgânico, né? Lixo orgânico. Poderíamos chegar no momento em que a gente tiver uma universalização desse processo. E daí que entidades governamentais estejam envolvidas nessa destinação, já que a nossa coleta hoje, né, nas nossas residências, isso acontece por meio do município, né? Sim. No caso de Londrina, enfim, em alguns outros municípios menores, por meio de consórcio, mas envolve, né, a parte governamental. A gente trabalha para que um dia isso seja universalizado, que é o que eu contextualizei. Hoje, nós utilizamos resíduos de indústrias, então as indústrias geram muitos resíduos orgânicos, e são resíduos orgânicos sem contaminação, é importante deixar isso claro. Então, a gente aproveita esses resíduos, por exemplo, farinha de mandioca. A produção de farinha de mandioca, ela gera um bagaço de mandioca, que é inutilizado. E daí esse bagaço de mandioca, em vez de ser destinado para outra destinação, ele é reaproveitado, 100% reaproveitado para gerar biogás. E aí isso acaba entrando no ESG da empresa. Sim. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Então, quando vocês veem, comentei ali um pouquinho do mercado financeiro, né, das empresas que estão na Bolsa, elas geram um documento chamado Relatório de Sustentabilidade. E nesse relatório, elas divulgam suas principais ações
mas a maioria, se vocês pararem para olhar, vai ter lá escrito aterro zero, que é uma das metas dela. Então, se eu não destino para aterro, que é o que isso significa, eu preciso destinar para algum outro lugar. E essa destinação, a melhor que a gente tem hoje, em termos sustentáveis e de geração de valor agregado, é a geração de biocombustível a partir desse resíduo, que é o que a empresa faz. Legal, e dependendo do volume que ela fornece, ela pode ter em retorno o próprio biogás ou não? Não sei se eu entendi. Tipo, por exemplo, eu forneço a matéria-prima para isso, né? A contrapartida, existe alguma contrapartida? Sim, pode voltar no gás mesmo. Em energia, em combustível, alguma coisa para a Pode, empresa assim. Isso vai fazer parte ali do contrato da empresa. Isso é legal. possível, né? Legal. Então, eu brinco que... Mas isso está mais concentrado hoje em iniciativa privada, ou não? Iniciativa privada, tem a parte da pública também, porque a maioria dos municípios, elas têm uma empresa, né, terceirizada, que é a responsável pela destinação final ali dos resíduos. Então, em alguns casos, essas empresas podem entrar em contato para fazer a destinação. E daí a gente tem uma parte de separação, não é a separação interna na planta, mas uma exigência, vamos dizer assim, bastante criteriosa para que somente resíduo orgânico realmente chegue à planta. Então, eu não posso, a gente estava até brincando antes de começar aqui o podcast, misturar, né, o resíduo. Separei ali o resíduo reciclável, mas misturei esse resíduo. Sem querer, joguei uma latinha ali no meu resíduo de orgânico. Isso, quando chega na parte industrial, é muito prejudicial, porque a gente não vai aproveitar o material que é inerte, né? Ele não vai ser convertido em biogás. Então, é esse critério que a gente tem principalmente. Por isso que hoje principalmente focado em indústrias, nesses resíduos orgânicos industriais, agroindustriais principalmente. A empresa, a GEL, ela surgiu do contexto sucro, principalmente. Então, o resíduo sucro-alcooleiro, que vai ser torta, vinhaça, por exemplo, é muito comum, a gente tem... Vai ser o quê? Torta? Torta de filtro e vinhaça, que são os principais resíduos do sucro alcooleiro, né? São resíduos... E o que é o sucro alcooleiro? Que produz açúcar e álcool. Etanol, por exemplo. Entendi. Vamos puxando, né? Porque você vê um fiozinho, você puxa assim, você vai fazendo assim, daqui a pouco vem um cavalo, né? Tá bom, Mas é importante esclarecer. É lógico que a gente fala tanto para as pessoas que não existe pergunta boba, que não existe verdade absoluta. E não existe mesmo. Isso é verdade, porque senão também parece que eu estou falando de um universo muito distante. E não, um dos principais segmentos econômicos do Brasil hoje é o setor sucroalcooleiro, né? A gente tem uma grande matriz de exportação desses produtos. Então, hoje a GEL tem 4 plantas específicas só de resíduo sucro. Tem uma planta específica só de resíduo sólido, que é o resíduo que é muito semelhante ao exemplo que eu usei da maçã aqui, né? Um resíduo de descaracterização industrial, por exemplo. E outras plantas em processo de implantação, / operação, né? Começando agora, que recebe tanto o resíduo sólido desses de descaracterização, quanto o resíduo sucro para produção contínua. Isso significa que todo dia é produzido esse biocombustível para ser utilizado e otimizado em alguma outra empresa que queira reduzir a sua pegada de carbono, reduzindo aí o consumo de combustível fóssil. Esse eu acho que é o exemplo, Isaac, da frase que você falou, who cares wins, é isso? Puxa, porque quando a empresa ela se importa com isso daí, automaticamente ela está ganhando, né? Sim. Isso normalmente volta para ela mesma, né? Olha como é legal esse exemplo, porque quando a gente pensa nesse contexto da empresa, né? Eu mando o resíduo, então eu estou tendo uma destinação ambientalmente adequada, melhor, a mais sustentável que eu posso ter para os resíduos da minha empresa. Então, você falou dos aterro zero? Isso. É isso? Então, em vez de destinar para uma área que vai ser inutilizada eternamente, eu posso ocupar aquela área com ocupação mesmo de pessoas, com plantio para alimentos, várias outras destinações de uso e ocupação do solo. Mas quando eu utilizo esse resíduo no processo que é para geração de biogás, eu vou ter a melhor destinação do resíduo, eu vou gerar um combustível, uma energia renovável, né, sustentável. E além de tudo isso que eu não comentei com vocês, o material que sobra de tudo isso não é um resíduo, então a planta não gera resíduo. A planta ela gera um biofertilizante. Então o material que sobra disso tudo, ele volta para a lavoura e substitui fertilizante químico, por exemplo, ou fertilizante sintético, que são tão prejudiciais aí para a saúde e para o meio ambiente, né? Então eu fecho a economia circular. Isso é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês do que é a economia circular. Eu consegui gerar impactos positivos tão
sustentáveis, né, na entrada no processo e na saída aqui de todo o meu sistema e do meu modelo de negócios. Legal. Esse assunto, essa pauta como um todo, ela é muito, muito interessante, porque a princípio quem não sabe do assunto olha, imagina uma coisa muito superficial. A gente vai se aprofundando no assunto e vai vendo o quanto que ele se ramifica. A gente poderia ficar um tempão aqui, mas o tempo urge, né? E a gente precisa marcar outras conversas. Vamos levar você lá para a região, se você topar, para conversar com a turma. Eu acho que é um trabalho cultural, acho que sobretudo cultural, porque você pode ter todo o conceito, toda a dinâmica de como fazer e como funciona, e você saber como faz, mas se você não realmente partir para a execução, se você não conseguir cascatear essa coisa toda com o seu time, com as pessoas envolvidas no processo, eu acho que fica difícil, né? E eu imagino que o seu trabalho seja muito desafiador, porque você lida com empresas, com pessoas que são... Cada um tem uma mente, um tipo de instrução, de informação. Imagino que você acaba ficando... uma responsabilidade muito grande você conseguir disseminar isso dentro dos lugares por onde você passa. Então, queria parabenizar você pelo seu trabalho, pelo que você está fazendo. É muito legal ver pessoas tão próximas da gente que tem tanta... Inclusive, acho que nem o Maurílio sabia de tudo isso. E ele vai sair daqui mais apaixonado, porque ele só olhou, ficava assim, ela falando. Depois vamos fazer, Dedé, um corte do Maurílio só olhando para ela. Vamos fazer um corte do Maurílio com olhar de apaixonado. Várias vezes eu me peguei olhando pro Maurílio e vendo ele assim. Meu Deus. Então, assim, parabéns, Isa, muito legal, dá muito orgulho de ver pessoas, né, como eu falei, próximas da gente fazendo algo tão relevante pela economia do país, pela sociedade, por tudo mais. E espero que a gente possa vir atualizar essa pauta, que esse assunto ele ganhe cada vez mais projeção, né, no nosso país, enfim. E obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Isa. Alguma coisa, Maurílio? Quer combinar alguma coisa? Vamos jantar onde hoje? Eu também queria agradecer, né? Acho que o papo aqui é bem legal. A gente poderia falar muito mais sobre combustíveis avançados. A gente não chegou a entrar no SAF, né? Que é o combustível de aviação. Acho que o mercado é bem amplo, mas o nosso tempo é escasso. Fica para uma próxima oportunidade, marcar um G1 Academy, né? E agradecer minha esposa maravilhosa, que eu amo muito. Muito obrigado. Fala, te amo. Te amo, meu. Teve até dedicação. Isso aí. Obrigado. E fala agora, Maurílio, fala onde nós estamos, né? Não sei o quê. Deixa ela... Agradecer, daí eu finalizo. Isso. Pode ser? Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Como eu comentei, é sempre muito prazeroso poder falar de um tema que é tão relevante, né? Que a gente ouve muito a sigla, mas acho que o conhecimento ainda precisa ser bastante disseminado. Então, eu que agradeço o convite. Fico à disposição se vocês quiserem saber mais sobre o SAF. Vem aí o SAF brasileiro, primeira planta e combustível de aviação. Fala rapidinho o que é o SAF. SAF é o combustível de querosene de aviação sustentável. E daí a gente vai substituir o querosene de aviação, que é um dos que geram mais impactos em termos de emissões atmosféricas no mundo hoje. E a gente vai ter a primeira planta da América Latina em produção desse combustível. Então, super relevante, super inovador e uma empresa londrinense. Então, olha que legal. Fica aí a dica para próximos temas. Maravilha. Assim. É isso. Fala, Maurílio, fala. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui episódio 60 do G1 Cash. Sigam nossas redes, deixa o like, se inscrevam no canal. E é isso. Valeu, Renato. É isso aí. Bora.